Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz e juntos vamos pensar um pouco de Bíblia, teologia, da Palavra de Deus. Importante lembrar você que você vai aí embaixo, já deixa o seu joinha, curte esse momento especial nosso, compartilha com o maior número de pessoas e, lógico, se gostou, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber mais conteúdo como esse, ok? E há um texto que me chama bastante atenção, aliás, ele ocorre aí pelo menos 50 vezes na Bíblia ao longo de toda a história da escrita da Sagrada Escritura, que é um texto acerca da mentira. Quando nós vamos lá para Levítico 19:11, o Senhor já dizia: não faltareis com a verdade, não usareis de falsidade com o seu próximo. E o negócio é muito complicado. E já vai terminar lá no Apocalipse 22:15 de Apocalipse, vai dizer: fora da onde? Da cidade santa, fora do céu, do arraial dos santos, fora da salvação, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros e os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Mentira é um negócio muito complicado, porque essa palavra mentira, ela aparece 34 vezes em toda a Bíblia, mas se nós olharmos os seus correlatos, aparece mais de 50 vezes. Colossenses 2:4, por exemplo, o apóstolo vai escrever acerca de palavras persuasivas. De uma forma positiva, uma palavra persuasiva pode se referir a algo bom que convence alguém a sair do erro e entrar para a verdade. Mas de uma forma negativa, palavras persuasivas pode ser aquele conto, né, que se faz ao pé do ouvido para enganar o outro. E é sobre isso que o apóstolo está escrevendo em Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 4. O próprio apóstolo, ao escrever acerca do homem, do pecado, das últimas estações da vida, ele vai em Romanos 1:25 escrever que os homens, os seres humanos, de modo geral, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E aí o texto é bastante explicativo a partir daí. Mas essa palavra mentira, ela tem uma origem. Mentior, que é faltar com a palavra dada, que é fingir, imitar, dizer falsamente. E aí você já sabe como é que funciona. A própria Bíblia vai estar carregada de muitos exemplos de pessoas que faltaram com a verdade, que mentiram, que trapacearam, que iludiram, mas essa mesma Bíblia que vai falar os pecados, as fraquezas, sejam patriarcas, profetas, homens e mulheres do Antigo e do Novo Testamento que acabaram faltando com a verdade, ela também vai trazer o final dessa história. E nunca é um final bom. Sempre, como diziam os antigos, a mentira tem perna curta e essa perna curta traz problema. Bom, a mentira, como disse alguém, ela é, sem sombra de dúvidas, a mãe da decepção e a avó da infelicidade. O que nós queremos dizer com isso? Que todo aquele que usa do expediente da mentira, ele vai colher decepção. E mais à frente, ele ou seus descendentes irão colher, sem sombra de dúvida, a infelicidade. Porque não pode ser feliz alguém que obtém vantagem, seja de lucro, seja de situação, em cima do seu próximo com o expediente da trapaça, da mentira. Eu não sei se você já parou para pensar nestes últimos dias como as pessoas
tem se utilizado desse expediente tão terrível que é a mentira, enganando os outros. E há quem diga que, por exemplo, usuários de droga desce uma unção diabólica, uma unção do demônio sobre essas pessoas, que eles conseguem mentir de tal forma que eles mesmos acreditam no que estão falando. É muito terrível isso. É mais terrível quando nós encontramos o expediente da mentira como um artifício sendo usado de maneira corriqueira por homens e mulheres que conhecem o cristianismo, que já tomaram uma Bíblia nas suas mãos, que já juraram com as mãos sobre a Bíblia, que fizeram promessas. Você quer ver uma coisa? Pense no casamento, pense no matrimônio. Vai lá os jovens, ou às vezes nem tão jovens, diante de um pastor, diante de um padre, de um rabino, não importa. Ele, diante do sacerdote da religião que for, ele colocou a mão sobre a Bíblia, ou simplesmente jurou diante dos céus, diante de um altar, diante de testemunhas, de familiares, dizendo: serei fiel até que a morte nos separe. Prometo estar com você na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza. E onde que fica essa promessa que às vezes no dia seguinte já quebra ela? Onde fica a promessa? Onde fica a verdade? Quantos líderes, obreiros, homens e mulheres, missionários, pastores, evangelistas, presbíteros, enfim, que no ato da sua ordenação põe a mão sobre a Bíblia para jurar fidelidade ao seu ministério. E no primeiro momento, na primeira oferta de outro ministério, por um salário, por uma posição, por um cargo, por uma regalia, abandona tudo e vai correndo atrás de uma aventura. Vai correndo atrás de vento, de falsidade, de falsas esperanças, de vaidade, como dizia o sábio Salomão. Onde fica a promessa? Isso é mentira. E a mentira é a mãe da decepção e a avó da infelicidade. Às vezes nós olhamos alguém que mente, alguém que é um contumaz trapaceiro, e dizemos: olha só, ele está mentindo e está levando vantagem. Ele vendeu carros a vida inteira, trapaceando os outros, e está bem financeiramente. Ok, pode estar bem aqui e agora, nesse momento, mas vamos aguardar o fim dessa história. Aliás, às vezes essa história não termina aqui nesse mundo. Vamos aguardar o mundo vindouro. Vamos ver como é que terminam as coisas. Vamos ver diante do grande trono branco como vai terminar essa história. Porque alguém diz: não, mas mentira é só falar uma coisa que não é. Não. A mentira, ela tem nas suas variantes, por exemplo, o exagero. Alguém que contumazmente exagera nas coisas. Perceba que eu não estou falando de simplesmente um erro ou um momento de fraqueza. A exemplo, eu era criança, e quando eu era criança, que eu tinha 1 metro de altura ou menos, eu andava por dentro da minha casa, e a minha casa era enorme. Aos olhos de uma criança com menos de 1 metro de altura, a casa era muito grande. Se hoje, com quase 2 metros de altura, eu entrasse na mesma casa, eu iria dizer: poxa, eu menti, há alguns anos eu venho mentindo, dizendo que a minha casa era enorme, mas hoje eu vejo que a casa era pequenininha. Mas não é que eu cresci e as coisas da visão de alguém que dobrou de tamanho, dobrou de espaço, naturalmente elas são diferentes. Então eu não me refiro a isso, eu me refiro a uma mentira descarada, a um exagero descarado, a um exagero em tudo que se faz. E então ele comeu uma sardinha e arrota aí um salmão, um caviar, ou coisa que o valha, né? E passa a vida exagerando.
ele prega para 10 pessoas e diz que pregou para 1.500. Nem ele, fruto talvez de alguém que sentou ao lado de alguém que convenceu a ir à frente e aceitar Jesus, e ele diz que foi lá e pregou e ganhou 15 pessoas para Jesus. Mente nos relatórios na empresa, mente nos fechamentos de caixa, mente nas vendas, mente nas relações, mente na produção, está sempre exagerando. Então, tome cuidado, corra atrás de um concerto com Deus, porque se não for nessa vida, na outra, na vida vindoura, haverá cobrança. Tem a mentira que é chamada a famosa mentira autêntica, a descarada. O camarada está mentindo para você, você sabe que ele está mentindo, ele sabe que você sabe que ele está mentindo, e ele continua te contando a mesma história como se você fosse um perfeito desconhecido. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas quem nunca praticou a mentira utilitária, né? Eu até digo que errar é humano, e nós temos um advogado junto ao Pai que, ao pedirmos perdão, ele nos concede esse perdão e atua na nossa defesa em um momento de fraqueza, em um momento em que corremos algum risco e precisamos, às vezes, tivemos que praticar uma mentira utilitária. Mas veja, isso não pode ser um estilo de vida. Nós precisamos arcar com consequências. Eu sou cristão, chego dentro de uma comunidade, os líderes lá, os traficantes, aqueles que mandam no lugar, dizem: não gosto de crente. Você diz: nunca ouvi falar de crente, Deus me livre. Pode ser que no momento de fraqueza você tenha livrado um monte de explicações, seguiu a sua viagem e continuou. Mas não dá para estar brincando de 007, de agente secreto do corpo de Cristo sempre, porque isso se torna uma prática mentirosa, uma vida de mentira. Virá aí, com certeza, a consequência. Lembre-se, eu não estou justificando alguém que errou, pecou. Pecado é digno de morte. Eu estou dizendo que quem errou e pecou, pela palavra de Deus, nós temos um advogado junto ao Pai. Dá tempo hoje, enquanto temos vida, de dobrar os joelhos, se arrepender e pedir perdão ao nosso Deus, que é compassivo, que é misericordioso e grande em nos perdoar. Mas nós temos uma mentira que é terrível, que é um pecado que a maioria de nós comete quase diariamente, que é o pecado da omissão. Essa mentira da omissão, quando nós nos omitimos, sabemos da verdade, mas eu não vou me meter em confusão, né? Deixa para lá e vou ficar quieto. Pois é, existem situações que até é sábio ficar quieto. A própria Bíblia diz: aquele que se mete nas questões alheias é como um louco que toma um cão que vai passando pela rua pelas orelhas. E vai ter problema, não tenha dúvida. Então nós não fomos chamados para nos metermos nas questões alheias. Mas existem momentos em que nós fazemos parte do conjunto, fazemos parte do processo, estamos envolvidos até a alma na circunstância. E quando somos chamados a falar a verdade, nos omitimos e faltamos. Esse talvez seja um dos pecados mais terríveis, porque você se omite de ser alguém que traz a solução para um problema e agrava muito mais a situação do mentiroso e prejudica aquele que está sendo o alvo da mentira. Mas temos a mentira da ocultação, quando ocultamos fatos, inclusive chama-se perjúrio, é pecado e diante da lei é um crime. E claro, temos a mentira da falsa confirmação. Novamente eu volto para Apocalipse 22:15, diz: ficarão de fora. Quem ficará? Os cães. E aí que não são os cachorros que mordem e cuidam dos terrenos, não. Aqui os cães são aqueles que, se utilizando do evangelho,
mordem, traem falsamente o seu próximo. Os feiticeiros, aqueles que invocam entidades que são proibidos pela palavra de Deus de invocarem, ficarão os impuros, aqueles que vivem uma vida de promiscuidade, ficarão de fora os assassinos. Nós não somos autorizados a tirar a vida de ninguém. Ficarão de fora os idólatras. O que é idolatria? Eidololatria, essa palavra grega que significa colocar acima de Deus como objeto de veneração qualquer coisa, pessoa ou animal. Ficarão de fora, principalmente, todos aqueles que amam e praticam a mentira. Que a minha vida, que a tua vida seja uma vida de verdade. Afinal de contas, fomos chamados para ser o povo da verdade e, na verdade, um dia subiremos com uma vida de santidade para morarmos com o Deus vivo e verdadeiro. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana. Está quase chegando aí Escola Bíblica Dominical. Fique ligadinho aí no canal. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. E continue, acima de tudo, confiando em Deus, porque Ele era, Ele é, Ele será o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.